Rosa Benedita chegou à estação ferroviária de Campinas com o coração cheio de sonhos e uma pequena trouxinha nas mãos. Era setembro de 1889 e o calor do interior paulista fazia o ar dançar sobre os trilhos como serpentes invisíveis. Ela vinha do Vale do Paraíba, onde havia trabalhado como costureira numa fazenda de café, poupando cada vintém para poder responder ao anúncio que havia visto no jornal. Viúvo próspero busca senhora de virtudes para companhia e cuidado de propriedade rural. As cartas trocadas com Joaquim Ferreira haviam alimentado sua esperança por meses. Ele descrevia uma casa confortável, uma vida digna e, principalmente, respeito mútuo. Rosa havia perdido os pais numa epidemia de febre amarela e, aos 26 anos, sabia que suas opções de casamento se tornavam cada vez mais escassas. Mas Joaquim nunca apareceu. Sentada num banco de madeira gasta, Rosa observava o movimento da estação diminuir conforme o dia avançava. Comerciantes recolhiam suas mercadorias, famílias se despediam, mas ela continuava ali, agarrando a carta que prometia um futuro que parecia ter se dissolvido como açúcar na chuva. Foi quando uma vozinha aguda cortou seus pensamentos melancólicos. "Moça bonita, por que está chorando?" Rosa levantou os olhos e viu uma menina de uns 5 anos, com cabelos crespos presos por fitas coloridas e um vestido de chita que já havia conhecido dias melhores. A criança tinha olhos grandes e curiosos, daqueles que pareciam ver mais do que deveriam. "Não estou chorando, pequena, apenas esperando." "Esperando quem?" Rosa hesitou. Como explicar para uma criança que havia viajado 2 cidades para encontrar um homem que talvez nunca tivesse existido, alguém que deveria ter vindo me buscar? A menina inclinou a cabeça pensativa. "Minha avó sempre diz que quando Deus fecha uma porta, abre uma janela." "E onde está sua avó?" "Foi comprar farinha no armazém. Ela me disse para ficar aqui quietinha, mas vi a moça triste e quis conversar." A menina se aproximou mais. "Posso sentar?" Rosa fez espaço no banco. "Como se chama?" "Esperança. E a senhora?" "Rosa." "Dona Rosa, a senhora não tem família?" A pergunta, feita com a inocência típica das crianças, foi como um punhal no peito de Rosa. "Não, querida, não tenho ninguém." Esperança ficou em silêncio por um momento, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Então, com a determinação que só as crianças possuem, declarou: "Então pode ser da minha família. Eu e vovó não temos ninguém também, só nós duas." Rosa sentiu os olhos marejarem. "Não é assim tão simples, pequena." "Por que não? Vovó sempre fala que família é quem cuida da gente com carinho, não quem tem o mesmo sangue." Nesse momento, uma mulher de meia-idade se aproximou apressada. Era negra, com cabelos grisalhos presos num lenço colorido e roupas simples, mas muito limpas. Carregava um saco de farinha e tinha no rosto uma expressão de leve desespero. "Esperança, quantas vezes já disse para não conversar com estranhos? Mas vovó, ela não é estranha, é a Dona Rosa, e ela está sozinha no mundo igual nós." A mulher olhou para Rosa com mais atenção. Havia bondade em seus olhos, mas também a cautela de quem havia aprendido a ser cuidadosa na vida. "Me desculpe, senhora. A menina tem o costume de se meter onde não é chamada." Rosa se levantou, alisando as saias. "Não tem problema, ela é muito doce." "Sou Benedita", apresentou-se a mulher. "E essa tagarela é minha neta. Perdemos o resto da família na Guerra do Paraguai." "Meus pêsames." Benedita estudou Rosa por um momento. Via-se que era uma mulher de bem, com roupas modestas, mas cuidadas, postura respeitosa. Mas havia algo em seus olhos que reconhecia: a marca da solidão. "A senhora está esperando alguém?" Rosa baixou os olhos. "Estava, mas parece que fui enganada." Esperança puxou a saia da avó. "Vovó,
Já está escurecendo. Dona Rosa não pode ficar aqui sozinha de noite. Benedita olhou para o céu que já ganhava tons alaranjados do fim de tarde. A estação ficaria deserta logo, e não era lugar seguro para uma mulher sozinha passar a noite. Nossa casa é humilde, disse finalmente, mas tem um teto firme e comida quente. Se quiser passar a noite conosco, será bem-vinda. Rosa hesitou. Não conhecia aquelas pessoas, mas havia algo na forma carinhosa como esperança a olhava, na dignidade silenciosa de Benedita que a tranquilizava. Não quero incomodar nada. Uma a mais à mesa é bênção de Deus. E assim, Rosa se viu caminhando pelas ruas de terra de Campinas, seguindo uma mulher ex-escrava e sua neta órfã, rumo a uma casinha que não conhecia, carregando uma esperança que não sabia mais se devia alimentar. A casa de Benedita ficava na periferia da cidade, numa rua onde se misturavam ex-escravos recém-libertos e imigrantes europeus em busca de oportunidades. Era pequena, feita de adobe e coberta com telhas de barro, mas havia nela um cuidado que se notava nos detalhes. As janelas pintadas de azul, o pequeno jardim com ervas medicinais, o crucifixo de madeira na parede da sala. Não é muito, disse Benedita, mas é nosso. Rosa observou o ambiente. Uma mesa simples, 2 cadeiras, um fogão à lenha, uma estante com alguns livros desgastados e numa parede, fotografias de pessoas que imaginava serem familiares falecidos. É um lar de verdade, disse com sinceridade. Esperança correu para um canto onde guardava seus poucos brinquedos. Uma boneca de pano, alguns pedaços de madeira que viravam casinhas na imaginação, um estilingue improvisado. Dona Rosa, quer ver meus tesouros? Rosa se ajoelhou ao lado da menina, genuinamente interessada. Era reconfortante estar perto de alguém que se alegrava com tão pouco. Enquanto isso, Benedita preparava o jantar. Rosa ofereceu ajuda, mas a anfitriã recusou gentilmente. Hoje a senhora é visita. Amanhã, se quiser ficar, aí conversamos sobre ajuda. Durante a refeição simples, arroz, feijão, abóbora refogada e um pedaço de carne seca, Rosa contou sua história. Falou da morte dos pais, do trabalho na fazenda, das cartas trocadas com Joaquim, da decepção daquela tarde. Benedita a ouvia com atenção, assentindo de vez em quando. Esperança, mesmo sem entender todos os detalhes, percebia a tristeza na voz da moça e, com a intuição das crianças, se aproximou para oferecer um pedaço de doce de mamão que havia sobrado. Por que os homens fazem isso? Perguntou Rosa, mais para si mesma. Alguns homens prometem o que não podem dar, respondeu Benedita sabiamente. Outros prometem o que não querem dar, e uns poucos prometem e cumprem, mas esses são raros. E como saber a diferença? Ah, minha filha, se eu soubesse isso, não teria criado a esperança sozinha. Rosa olhou interrogativamente. Minha filha, mãe dela, também foi enganada por promessas. Um homem casado que disse que ia largar a mulher. No final, quando soube que ia ser pai, desapareceu. Minha filha morreu de desgosto quando a Esperança tinha 2 anos. A menina, que brincava no chão com sua boneca, levantou a cabeça. Vovó, posso mostrar para Dona Rosa o álbum da mamãe? Benedita concordou com um sorriso carinhoso. Esperança trouxe um pequeno álbum com algumas fotografias amareladas. Rosa viu o retrato de uma jovem bonita, com os mesmos olhos grandes da filha. Ela era muito bonita, disse Rosa. Era boa menina, trabalhava duro, tinha sonhos, mas a vida às vezes é cruel com quem sonha demais. Naquela noite, Rosa dormiu num catre improvisado na sala, coberta por uma manta de retalhos que Benedita havia costurado. Esperança insistiu para dormir no chão, para fazer companhia. Mas acabou adormecendo no colo de Rosa, que a ninava cantarolando baixinho.
Foi a primeira noite em muito tempo que Rosa não se sentiu completamente sozinha no mundo. Na manhã seguinte, Rosa acordou com o cheiro de café e pão doce. Benedita já estava acordada há horas, preparando o café da manhã e organizando a casa. Dormiu bem? Melhor do que em meses, admitiu Rosa. Esperança apareceu sonolenta, com os cachos desarrumados, e imediatamente se aninhou no colo de Rosa, como se fosse o lugar mais natural do mundo. Dona Rosa vai embora hoje? Perguntou com voz melancólica. Rosa olhou para Benedita, que fingiu estar ocupada mexendo o café. Não sei, pequena. Preciso pensar no que vou fazer. Pode ficar aqui com a gente. Eu divido meus brinquedos. Rosa sentiu o coração apertar. A generosidade daquela criança, que tinha tão pouco, mas estava disposta a dividir tudo, a tocou profundamente. Durante o café da manhã, Benedita foi direta ao ponto, como era seu costume. Rosa, não vou mentir. A vida aqui não é fácil. Eu coso para as famílias ricas da cidade, ganho pouco, mas dá para viver. A Esperança precisa de escola, de roupas, de cuidados, e eu não estou mais nova. Rosa assentiu, esperando o que viria. Se quiser ficar, será bem-vinda, não como favor, mas como família. Você sabe costurar? Aprendi na fazenda. Então podemos trabalhar juntas. 2 costureiras conseguem mais encomendas que uma, e a Esperança, bem, ela já se apegou a você. Rosa olhou para a menina, que a observava com esperança nos olhos grandes. E se eu não me adaptar? E se não der certo? Aí a gente conversa e vê o que fazer, mas pelo menos tentou. Rosa pensou nos anos de solidão, nas decepções, nas noites em claro, se perguntando qual era seu lugar no mundo. Depois, olhou para aquela casa simples, mas cheia de amor, para aquela mulher forte que havia criado uma neta sozinha, para aquela criança que a havia acolhido sem preconceitos. Posso ficar alguns dias para ver como me sinto? Esperança bateu palmas e Benedita sorriu. Alguns dias viram semanas, semanas viram meses, e quando vê, já faz parte da família. E foi exatamente isso que aconteceu. Rosa, que havia chegado a Campinas buscando um marido, encontrou algo muito mais valioso. Um lar onde foi aceita não pelo que poderia dar, mas pelo que era. Nos primeiros dias, Rosa ajudava com a costura e os afazeres domésticos. Esperança se tornou sua sombra, seguindo-a pela casa, fazendo 1000 perguntas, ensinando-lhe as brincadeiras que havia inventado. À noite, Rosa contava histórias do Vale do Paraíba, dos tempos na fazenda, das tradições que havia aprendido. Benedita, por sua vez, compartilhava a sabedoria acumulada em anos de luta e resistência. Uma semana depois de sua chegada, Rosa estava no quintal estendendo roupas, quando ouviu vozes alteradas na rua. Aproximou-se da cerca e viu 2 homens bem vestidos conversando com Benedita, que parecia desconfortável. Não é apropriado para o bairro, dizia um deles. Uma mulher branca morando com negros libertos. As pessoas estão comentando. Rosa sentiu o sangue ferver. Saiu de trás da cerca e se plantou ao lado de Benedita. Há algum problema, cavalheiros? Os homens a olharam com surpresa. A senhora é... Sou Rosa Benedita e esta é minha família. Se há alguma reclamação sobre nossa casa, gostaria de ouvir. Um dos homens, claramente desconfortável com a firmeza de Rosa, murmurou algo sobre ordem e decência e se afastou com o companheiro. Benedita olhou para Rosa com admiração. Não precisava ter feito isso. Claro que precisava. Família defende família. Foi nesse momento que Rosa soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não ao lado de um marido que havia prometido coisas que não podia cumprir, mas junto de pessoas que a valorizam pelo que era, não pelo que tinha. Esperança, que havia observado toda a cena da janela, correu para abraçar Rosa. Agora a senhora é minha mãe de verdade?
Rosa se ajoelhou e abraçou a menina. Se você quiser, pequena. Quero sim, mas posso continuar chamando a vovó de vovó? Claro, uma pessoa pode ter quantas mães precisar e uma mãe pode ter quantas filhas couberem no coração. Naquela noite, enquanto Esperança dormia entre elas duas na cama que haviam decidido compartilhar, Benedita sussurrou: Você sabe que não vai ser fácil, né? O preconceito, as dificuldades. Sei, respondeu Rosa, mas pela primeira vez na vida, sinto que estou onde deveria estar. E assim, Rosa Benedita, que havia partido em busca de um casamento arranjado, encontrou uma família escolhida, construída não sobre promessas vazias, mas sobre amor verdadeiro, respeito mútuo e a coragem de enfrentar o mundo juntas. Meses depois, quando as pessoas perguntavam sobre a moça branca que vivia com a costureira negra e sua neta, Benedita respondia com orgulho: É minha filha Rosa. Deus me deu uma filha na velhice, e a Esperança uma mãe quando mais precisava. E Rosa, que um dia chorara numa estação esperando por um homem que nunca existiu, agora sorria todos os dias, sabendo que havia encontrado algo muito mais precioso que um marido. Havia encontrado uma família onde o amor não dependia de contratos ou conveniências, mas da simples e poderosa decisão de cuidar uns dos outros. O destino, às vezes, tem formas misteriosas de corrigir seus próprios erros. As semanas se transformaram em meses na pequena casa da Rua das Flores, e Rosa descobriu que a vida com Benedita e Esperança tinha ritmos próprios, diferentes de tudo o que conhecera antes. Acordava com o canto do galo do vizinho italiano, o senhor Giuseppe, e o cheiro do café que Benedita já havia coado. Esperança sempre aparecia descalça e sonolenta, se enroscando no colo de Rosa como um gatinho em busca de carinho. A rotina de trabalho também se estabeleceu naturalmente. Rosa revelou-se uma costureira habilidosa, com pontos delicados que aprendera com as senhoras da fazenda. Logo, suas costuras chamaram a atenção das patroas mais exigentes de Campinas, que começaram a preferir o ateliê das duas Beneditas, como passaram a chamar a dupla. Dona Benedita e Dona Rosa, dizia Dona Eulália, esposa do dono da farmácia, vocês bordaram meu vestido de batizado melhor que a francesa de São Paulo. As encomendas aumentaram, e com elas a estabilidade financeira. Rosa insistiu em contribuir com todas as despesas da casa, mas Benedita também foi firme em seus princípios. Aqui não há patroa nem empregada, disse certo dia, enquanto contavam as moedas da semana. Há família, e família divide tanto as responsabilidades quanto os frutos do trabalho. Esperança crescia visivelmente mais feliz. A presença de Rosa trouxe uma leveza à casa que a menina absorvia como uma plantinha ao sol. Ela havia começado a frequentar a escola municipal, uma conquista que Benedita celebrou como vitória pessoal. Minha neta vai saber ler e escrever melhor que qualquer branco rico, dizia com orgulho. Rosa ajudava a Esperança com as lições, pacientemente soletrar cada palavra, elogiando cada pequeno progresso. À noite, as três se reuniam na sala para que Esperança lesse em voz alta os textos que havia aprendido durante o dia. Mas nem tudo eram flores naquela nova vida. Uma manhã de março, Rosa estava no quintal colhendo ervas para o chá quando ouviu uma discussão na casa ao lado. Dona Carmela, uma italiana casada com um pequeno comerciante, falava em voz alta com uma vizinha. Não é natural, te digo, uma moça branca, de família, morando com negros, deve ter algum problema na cabeça ou então... Baixou a voz conspirativamente. Deve ter algum passado duvidoso. Rosa sentiu o sangue subir à cabeça, mas respirou fundo. Benedita lhe havia ensinado que algumas batalhas se vencem com dignidade, não com gritaria. Naquela tarde, porém, a situação se complicou.
Esperança voltou da escola chorando, o vestidinho sujo de terra. "O que aconteceu, minha filha?" perguntou Rosa, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Os meninos disseram que eu não tenho mãe de verdade, que a senhora é só uma moça branca que se finge de mãe porque não conseguiu arrumar marido." Rosa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Abraçou Esperança com força, sentindo a raiva crescer dentro do peito. Benedita, que havia escutado tudo da cozinha, se aproximou com o rosto sério. "Rosa, talvez seja a hora de conversarmos sobre isso." Naquela noite, depois que Esperança adormeceu, as duas mulheres se sentaram na varanda com suas xícaras de chá. "Você sabia que isso ia acontecer?" disse Rosa, mais como afirmação que pergunta. "Sabia. Tanto preconceito contra mim por ser negra, quanto contra você por estar aqui conosco. A diferença é que eu já estava acostumada. Você não." Rosa ficou em silêncio, olhando as estrelas. "Não me importo com o que dizem de mim, mas não suporto que machucarem a esperança. É o preço que se paga por ser diferente neste mundo, minha filha. Mas olhe o que ganhamos, uma família verdadeira construída no amor. Isso vale qualquer fofoca. E se eu estiver atrapalhando a vida de vocês? E se minha presença trouxer mais problemas que benefícios?" Benedita riu baixinho. "Rosa, você quer saber qual foi o primeiro sinal de que você pertencia aqui?" "Qual?" "No terceiro dia que você estava conosco, a Esperança acordou de madrugada com pesadelo. Você nem pensou, já estava lá, acalentando ela, cantando baixinho até ela voltar a dormir. Eu vi tudo da porta do quarto. Ninguém ensina isso, minha filha. Isso vem do coração." Rosa sentiu os olhos marejarem. Mas e se não for suficiente? E se não conseguirmos protegê-la de toda essa maldade? Então enfrentamos juntas. Cada pedra que jogarem, a gente desvia. Cada palavra ruim que falarem, a gente responde com amor. E a Esperança vai crescer sabendo que é amada, que tem valor, que merece respeito. E isso é mais do que muitas crianças ricas têm. Na semana seguinte, Rosa tomou uma decisão. Procurou a professora de Esperança, Dona Clotilde, uma senhora respeitada na cidade. "Vim conversar sobre minha filha", disse diretamente. Dona Clotilde, uma mulher inteligente que havia notado a melhora no desempenho de Esperança desde que Rosa chegara, a recebeu com interesse. "A Esperança é uma menina muito esperta, tem progredido muito este ano. Sei que há comentários sobre nossa família. Queria explicar a situação." Rosa contou sua história com honestidade. A busca por um marido que nunca existiu, o encontro com Benedita e Esperança, a decisão de formar uma família não convencional. "Entendo", disse Dona Clotilde após ouvir tudo. "E posso dizer que a mudança na menina foi notável. Ela estava mais retraída no ano passado, depois da morte da mãe biológica. Agora está confiante, participativa. Isso não acontece por acaso." "Então a senhora não vê problema em nossa arranjo familiar?" Dona Clotilde sorriu. "Dona Rosa, eu vi famílias convencionais onde as crianças são infelizes e famílias diferentes onde elas florescem. O que importa é o amor e o cuidado. A Esperança tem isso em abundância." Encorajada pela conversa, Rosa decidiu ser mais ativa na comunidade. Começou a oferecer aulas de costura para as mulheres mais jovens da vizinhança, incluindo as filhas de imigrantes italianos e alemães que chegavam constantemente a Campinas. "Toda mulher deveria saber costurar", dizia. "Dá independência." As aulas se tornaram populares. Logo, a casa na Rua das Flores se transformou num ponto de encontro feminino informal, onde se discutia desde técnicas de bordado até os desafios de criar filhos numa sociedade em transformação. Uma de suas alunas mais dedicadas era Maria, uma jovem italiana cujo marido trabalhava na estrada de ferro.
Maria havia chegado ao Brasil grávida e, como Rosa, se sentira isolada e perdida. "Senhora Rosa", disse um dia, misturando português com italiano, "você salvou minha vida. Antes eu não conhecia ninguém, não sabia nada. Agora tenho amigas, sei fazer roupas para o meu bambino." Essas pequenas vitórias fortaleciam Rosa. Ela percebia que sua história, uma mulher que havia reconstituído sua vida após uma decepção, inspirava outras mulheres em situações similares. Mas o teste real de sua nova identidade veio de forma inesperada. Era uma tarde de abril, quando um homem bem vestido bateu à porta. Alto, de bigodes bem cuidados e roupa de qualidade, apresentou-se como Joaquim Ferreira. "Busco uma senhora chamada Rosa Benedita, que deveria ter me encontrado na estação há alguns meses." Rosa sentiu o mundo girar. Ali estava o homem que havia alimentado seus sonhos por meses, que a havia decepcionado profundamente, que indiretamente havia levado à melhor coisa que já acontecera em sua vida. "Sou eu", disse simplemente. Joaquim olhou ao redor. A casa simples, Benedita que observava da cozinha, Esperança que brincava no quintal e franziu o senho. "Houve um mal-entendido terrível", disse. "Estive viajando a negócios e só recebi sua carta confirmando a chegada semana passada. Vim assim que pude." "Que carta?" "A que confirmava sua vinda e, bem, venho cumprir minha palavra. Ainda estou disposto ao casamento, se a senhora aceitar." Rosa olhou para o homem que um dia representara todas as suas esperanças. Agora, meses depois, ele parecia pequeno, não fisicamente, mas em importância. Havia perdido o poder de mexer com suas emoções. "Senhor Joaquim", disse calmamente, "agradeço por ter vindo, mas não preciso mais de suas ofertas." Ele pareceu chocado. "Como assim? Uma mulher na sua situação?" "Na minha situação?" Rosa ergueu o queixo. "E qual seria a minha situação?" "Ora, sozinha, sem família, sem recursos. Estou oferecendo uma vida confortável, uma posição respeitável. Eu tenho família." Rosa apontou para Benedita e Esperança. "Tenho recursos, meu trabalho, e quanto à posição respeitável, construo isso com minha dignidade, não com um casamento de conveniência." Joaquim olhou novamente ao redor, desta vez com desdém mal disfarçado. "Mas isso aqui, essa gente, não é vida para uma mulher branca de boa família." Foi quando Rosa sentiu a raiva antiga se transformar em algo novo. Uma força tranquila, mas implacável. "Esta gente, como o senhor diz, me acolheu quando estava perdida. Me ofereceu amor sem condições, respeito sem exigências. Me ensinou o que é família de verdade." Esperança, que havia parado de brincar para ouvir a conversa, se aproximou e tomou a mão de Rosa. "Esta é minha mãe", disse com orgulho. "E esta é minha avó", apontou para Benedita. "E nós somos felizes." Joaquim olhou para a cena. A mulher branca de mãos dadas com a menina negra, defendendo uma família que desafiava todas as convenções sociais, e balançou a cabeça. "Vejo que tomou sua decisão. Espero que não se arrependa." "Não vou me arrepender", respondeu Rosa com certeza. "Pela primeira vez na vida, tenho certeza de que estou no lugar certo." Depois que Joaquim se foi, Rosa se sentou na varanda com Benedita e Esperança. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. "Tem certeza de que não quer ir com ele?" perguntou Benedita. "Era uma vida mais fácil, mais confortável." Rosa olhou para as duas pessoas que haviam se tornado o centro de seu mundo. "Benedita, eu passei anos sonhando com uma vida que outras pessoas achavam que eu deveria querer. Agora tenho a vida que eu quero. Uma vida onde sou valorizada pelo que sou, não pelo que represento. Uma vida onde posso amar e ser amada sem fingir ser outra pessoa." Esperança subiu no colo de Rosa. "Você nunca mais vai embora?"
Nunca mais, minha filha. Prometido. Naquela noite, Rosa escreveu uma carta. Não para um pretendente desconhecido, mas para si mesma. Uma carta que guardaria para ler nos dias difíceis, lembrando-a de sua jornada. Querida Rosa, você buscou um marido e encontrou uma família. Buscou segurança e encontrou amor. Buscou um lugar na sociedade e encontrou um lar no coração de pessoas que a valorizam. Às vezes, o destino nos engana para nos levar onde realmente precisamos estar. Você não foi abandonada numa estação. Você foi colocada exatamente onde Benedita e Esperança precisavam de você e onde você precisava estar. Continue sendo corajosa. Continue defendendo sua família não convencional. Continue provando que o amor não reconhece cor, classe ou convenção. Com amor, a nova Rosa. E assim, a mulher que havia chegado a Campinas em busca de um marido prometido descobriu que havia encontrado algo muito mais precioso, uma identidade própria, uma família escolhida e a coragem de viver a vida em seus próprios termos, desafiando as expectativas de uma sociedade que ainda aprendia o que significava liberdade verdadeira. O verão de 1890 chegou a Campinas com força incomum. O calor fazia as ruas de terra se transformarem em nuvens de poeira, e as tardes se arrastavam lentas como mel derretido. Na pequena casa da Rua das Flores, Rosa, Benedita e Esperança haviam desenvolvido suas próprias estratégias contra o clima. Trabalhar nas horas mais frescas, descansar na sombra do quintal durante o meio-dia e passar as noites na varanda, contando histórias enquanto aguardavam a brisa noturna. As aulas de costura de Rosa haviam se expandido tanto que ela precisou organizar turnos diferentes para acomodar todas as interessadas. Pela manhã, recebia as senhoras mais velhas, que vinham em busca de técnicas refinadas de bordado. À tarde, era a vez das moças solteiras, ansiosas para aprender ofícios que lhes garantissem independência. E aos sábados, num gesto que causou burburinhos na cidade, ela oferecia aulas gratuitas para as ex-escravas recém-libertas que desejavam aprender uma profissão. Rosa, disse Benedita certa manhã, enquanto preparavam o material para mais um dia de aulas, você está trabalhando demais. Isso aqui virou escola de costura de verdade. Rosa sorriu, organizando linhas e agulhas numa caixa de madeira que havia comprado na semana anterior. Não é trabalho quando se gosta do que se faz. Cada mulher que aprende a costurar é uma mulher que pode se sustentar sozinha, se precisar. Esperança, que já completara 6 anos e demonstrava uma inteligência viva, adorava ajudar nas aulas. Distribuía materiais, organizava os tecidos por cores e, sem que ninguém pedisse, havia assumido a tarefa de varrer a sala após cada sessão. Um dia eu também vou dar aulas, declarou certa tarde, imitando os gestos de Rosa enquanto explicava pontos básicos para uma boneca de pano. Do que você quer dar aulas? Perguntou Rosa, divertida. De tudo, de costura como você, de histórias como a vovó, e de números também. Benedita riu. Minha neta quer ser professora. Quem diria que uma bisneta de escrava ia ter ambições tão grandes? Mas o crescimento da escola de Rosa não passou despercebido por todos na cidade. Algumas famílias tradicionais começaram a ver com maus olhos o movimento de mulheres que se reunia regularmente na casa da Rua das Flores. O primeiro sinal de problemas veio através de Dona Clotilde, a professora de Esperança. Rosa, disse ela numa conversa reservada após a aula, preciso lhe contar uma coisa. Algumas pessoas importantes da cidade estão comentando sobre suas atividades. Que tipo de comentários? Dizem que você está incitando ideias perigosas nas mulheres, que está ensinando as ex-escravas a não conhecerem seu lugar. Há rumores de que vão tentar interferir. Rosa sentiu um frio no estômago. Interferir como? Não sei ao certo,
Mas seria bom você ficar atenta. A preocupação de Dona Clotilde se mostrou justificada poucos dias depois. Rosa estava terminando uma aula com um grupo de mulheres italianas quando 3 homens apareceram na porta. Um deles era o Dr. Augusto Vilela, médico respeitado e vereador da cidade. Os outros 2 Rosa não conhecia, mas por suas roupas elegantes, claramente eram pessoas de posses. "Com licença", disse o doutor. Vilela, retirando o chapéu, mas não entrando na casa. "Gostaríamos de conversar com a senhora." As alunas, percebendo uma tensão no ar, rapidamente recolheram seus materiais e se despediram. Rosa as acompanhou até a porta. Depois se voltou para os visitantes. "Em que posso ajudar?" "Senhora Benedita", começou o médico, "chegou ao nosso conhecimento que a senhora está, como dizer, promovendo reuniões regulares de mulheres em sua casa. Estou dando aulas de costura. Não vejo nada demais nisso." Um dos outros homens se adiantou. "O problema não são as aulas em si, é o tipo de ideias que estão sendo disseminadas. Mulheres de diferentes classes sociais se misturando, ex-escravas ganhando noções acima de sua condição." "Noções de quê?" Rosa se esforçou para manter a voz calma. "De trabalho honesto? De independência financeira?" "Senhora", disse Dr. Vilela, assumindo um tom paternalista, "entendemos suas boas intenções, mas uma mulher jovem como a senhora talvez não compreenda as consequências sociais de certas ações. Campinas está em crescimento, recebendo imigrantes, desenvolvendo-se. Precisamos manter a ordem, a hierarquia natural das coisas. E mulheres aprendendo a costurar ameaça essa ordem? Mulheres de diferentes raças e classes se reunindo regularmente, compartilhando ideias, isso pode gerar expectativas inadequadas." Rosa sentiu a indignação crescer dentro dela, mas a voz de Benedita ecoou em sua mente. "Algumas batalhas se vencem com dignidade, não com gritaria." "Cavalheiros", disse ela, mantendo o tom respeitoso mas firme, "agradeço a preocupação com o bem-estar da cidade, mas minha atividade é legal, honesta e benéfica. Não vejo motivo para encerrá-la." O terceiro homem, que havia permanecido calado, finalmente falou. "Talvez a senhora não esteja compreendendo. Não é um pedido, é um aviso." Foi então que Benedita apareceu da cozinha, caminhando lentamente, mas com porte altivo. "Cavalheiros", disse ela, "esta é minha casa, e na minha casa ninguém ameaça minha filha." Dr. Vilela pareceu surpreso com a intervenção. "Sua filha?" "Rosa é minha filha adotiva", declarou Benedita sem pestanejar. "E uma mulher trabalhadora, respeitável, que só faz bem à comunidade. Se há algo específico de que querem acusá-la, digam abertamente. Caso contrário, sugiro que se retirem." Os 3 homens se entreolharam. Claramente não esperavam encontrar resistência organizada. "Muito bem", disse Dr. Vilela, recolocando o chapéu. "Mas lembramos que certas liberdades têm consequências. Boa tarde." Após a saída dos visitantes, Rosa se deixou cair numa cadeira. "Benedita, eles estavam me ameaçando." "Estavam. E vão voltar com algo mais concreto da próxima vez. Talvez eu devesse parar com as aulas." "Bem, parar nada!" exclamou Esperança, que havia aparecido da escola e escutado parte da conversa. "Você não pode parar de ensinar as mulheres. A Maria disse que já conseguiu costurar um vestido inteiro para a filha dela." Rosa olhou para a menina, depois para Benedita. "Mas e se trouxer problemas para vocês?" "Minha querida", disse Benedita, sentando-se ao lado de Rosa. "Problemas nós já tínhamos antes de você chegar. A diferença é que agora enfrentamos juntas." Naquela noite, as 3 mulheres se reuniram na varanda para discutir estratégias. Rosa estava determinada a não ceder às pressões, mas também não queria colocar sua família em risco.
Vamos ser inteligentes, disse Benedita. Se eles querem ordem e hierarquia, vamos lhes dar ordem e hierarquia, mas do nosso jeito. Como assim? Vamos formalizar as aulas, criar regras, horários fixos, lista de presença. Vamos mostrar que isso é um negócio sério, não uma reunião de mulheres conversadeiras. Rosa gostou da ideia. E podemos pedir para Dona Clotilde nos ajudar. Ela é respeitada na cidade. Exato. E vamos conseguir outras aliadas, mulheres de famílias importantes que se beneficiam das suas aulas. A estratégia funcionou melhor do que esperavam. Dona Clotilde não apenas ofereceu apoio público às aulas, como também sugeriu que Rosa formalizasse um Instituto de Artes Domésticas Femininas. O nome pomposo agradou às senhoras da sociedade, que passaram a ver as aulas não como ameaça, mas como iniciativa educacional de qualidade. Dona Eulália, esposa do farmacêutico, tornou-se uma defensora entusiástica. É exatamente o que Campinas precisava. Um lugar onde nossas filhas podem aprender prendas domésticas de qualidade. Até mesmo algumas mulheres de famílias tradicionais começaram a frequentar as aulas, curiosas para aprender técnicas que Rosa dominava. Mas o verdadeiro teste veio quando o Dr. Vilela retornou, desta vez acompanhado apenas de um escrivão. Senhora Benedita, disse ele, claramente constrangido, vim verificar as atividades educacionais que se desenvolvem aqui. Rosa o recebeu na sala, que agora estava organizada como uma verdadeira sala de aula, com cartazes explicativos nas paredes, materiais organizados em estantes e um quadro negro onde escrevia as instruções do dia. Como pode ver, doutor, trata-se de um estabelecimento educacional formal. Dr. Vilela olhou ao redor, observando um grupo de mulheres concentradas em seus trabalhos. Duas senhoras italianas bordando delicadamente, uma ex-escrava aprendendo pontos básicos, duas moças solteiras praticando técnicas avançadas. E todos esses diferentes tipos de mulheres convivem harmoniosamente? Perfeitamente, respondeu Rosa. Descobrimos que, quando se trata de aprender e crescer, as diferenças de origem importam menos que a vontade de progredir. Uma das alunas, Dona Mercedes, esposa de um próspero comerciante espanhol, se aproximou do grupo. Dr. Vilela, que prazer vê-lo aqui. Espero que venha conhecer o maravilhoso trabalho que Dona Rosa desenvolve. Minha filha aprendeu técnicas aqui que nem em São Paulo conseguiria. O médico se viu numa situação delicada. Como criticar uma iniciativa que estava sendo elogiada por membros respeitáveis da sociedade? Bem, desde que mantenha o decoro adequado, naturalmente, disse Rosa. Aqui ensinamos não apenas técnicas de costura, mas também postura, etiqueta e administração doméstica. Formamos mulheres completas. Quando o Dr. Vilela se retirou, Rosa se permitiu um pequeno sorriso de vitória. Havia transformado uma ameaça em oportunidade, usando as próprias expectativas sociais dos críticos para legitimar seu trabalho. Mas a verdadeira alegria veio naquela noite, quando Esperança se aproximou com um papel na mão. Mãe Rosa, disse ela, havia começado a chamá-la assim espontaneamente algumas semanas antes. Escrevi uma redação sobre você para a escola. Rosa pegou o papel e leu em voz alta. Minha mãe é a mulher mais corajosa do mundo. Ela ensina outras mulheres a serem independentes e fortes. Quando pessoas más tentaram impedir ela não desistiu. Ela provou que quando a gente faz o certo, sempre encontra um jeito de continuar. Eu quero ser como ela quando crescer. Rosa sentiu os olhos se encheram de lágrimas. Abraçou Esperança com força. Você já é corajosa, minha filha, mais corajosa que eu. Benedita, observando a cena da cozinha, sorriu para si mesma. Havia criado uma neta forte, ganhado uma filha determinada,
e juntas estavam construindo algo muito maior que uma família. Estavam construindo um legado de coragem e resistência. Naquela noite, Rosa escreveu em seu diário: "Descobri hoje que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de continuar mesmo com medo. Quando aqueles homens vieram me intimidar, senti medo sim. Mas pensei na esperança, na Benedita, em todas as mulheres que dependem destas aulas para ter uma vida melhor. E o medo se transformou em determinação. Não posso mudar o mundo inteiro, mas posso mudar o pedacinho do mundo que está ao meu alcance. E talvez, se cada pessoa fizer isso, o mundo inteiro se transforme, um pedacinho de cada vez." E assim, Rosa Benedita, que havia chegado a Campinas como uma mulher perdida e sem rumo, se tornou uma força de mudança em sua comunidade, provando que às vezes os maiores revolutions começam não com grandes manifestos, mas com gestos simples de amor e coragem no dia a dia. O inverno de 1891 chegou cedo a Campinas, trazendo consigo não apenas o frio cortante, mas também mudanças que ninguém na pequena casa da Rua das Flores poderia ter previsto. O Instituto de Artes Domésticas Femininas de Rosa havia se tornado uma instituição respeitada na cidade, recebendo mulheres de todas as condições sociais e até mesmo visitantes de outras cidades que vinham conhecer a experiência campineira de educação feminina. Rosa acordava cada manhã com uma sensação de propósito que jamais havia experimentado antes. Suas aulas não eram mais apenas sobre pontos de costura. Haviam se transformado em encontros onde mulheres discutiam desde técnicas de administração doméstica até questões mais profundas sobre o papel feminino numa sociedade em transformação. "Mãe Rosa", disse Esperança numa manhã enquanto ajudava a organizar os materiais, "a senhora acha que um dia eu poderia ter uma escola igual à sua?" Rosa parou de arranjar as linhas e olhou para a menina, que agora, com 7 anos, demonstrava uma maturidade impressionante. "Você pode ter qualquer coisa que queira, minha filha. Basta estudar muito e nunca desistir dos seus sonhos." "Então vou estudar para ser a primeira professora negra de Campinas." Benedita, que ouvia a conversa da cozinha, sorriu orgulhosa. Sua neta não apenas sonhava alto, mas tinha o exemplo vivo de que sonhos podiam se tornar realidade através de trabalho e determinação. Mas nem tudo eram progressos e vitórias. Na terceira semana de junho, uma carta chegou que mudaria completamente o rumo de suas vidas. Rosa estava terminando uma aula quando o carteiro bateu à porta. A carta tinha selo oficial e estava endereçada à Sra. Rosa Benedita Silva. O sobrenome a surpreendeu. Ela nunca havia usado Silva oficialmente. Abriu o envelope com mãos trêmulas e leu: "Cara Senhora Silva, por meio desta, informamos que seu finado pai, Capitão Antônio Silva, deixou em testamento uma propriedade rural no município de Casa Branca, província de São Paulo. Como única filha reconhecida, a senhora é a legítima herdeira de 50 alqueires de terra cultivável, uma casa-sede e todos os pertences. Para tomar posse da herança, deverá comparecer ao cartório local no prazo de 30 dias, portando documentos de identificação. Atenciosamente, Tabelião Jerônimo Santos." Rosa leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar a informação. Benedita, vendo a palidez no rosto da filha adotiva, se aproximou preocupada. "O que foi, minha filha?" Benedita, que havia aprendido a ler com Rosa durante os longos serões, leu lentamente, seus olhos se arregalando a cada linha. 50 alqueires. Rosa, você virou fazendeira." "Não entendo nada disso", murmurou Rosa, sentando-se pesadamente numa cadeira. "Nunca soube o nome do meu pai. Como podem estar dizendo que ele me reconheceu?" Esperança, curiosa com a agitação das adultas, se aproximou. "O que aconteceu?" "Parece que sua mãe Rosa herdou uma fazenda", explicou Benedita, ainda incrédula.
Uma fazenda de verdade, com cavalos e tudo? Rosa não conseguia compartilhar do entusiasmo da menina. A notícia havia despertado nela mais confusão que alegria. Durante toda a vida, havia se acostumado com a ideia de não ter passado, não ter origem conhecida. Agora, subitamente, descobria que tinha não apenas um pai, mas uma herança considerável. Benedita, disse finalmente, e se for um engano? E se alguém estiver tentando me aplicar um golpe? Só tem um jeito de descobrir. Temos que ir até Casabranca. A viagem até Casabranca levou 2 dias. Rosa, Benedita e Esperança viajaram de trem, carregando uma pequena mala com roupas e documentos. Rosa levava consigo certidão de batismo e alguns papéis que comprovavam sua identidade, mas ainda duvidava de que tudo aquilo fosse real. Casabranca era uma cidade menor que Campinas, com um ar mais rural e conservador. O cartório ficava numa praça pequena, ao lado da igreja matriz. O tabelião Jerônimo Santos era um homem magro, de óculos pequenos e maneiras formais. Recebeu Rosa com polidez profissional, mas ela notou que ele a observava com curiosidade mal disfarçada. A senhora é mesmo filha do capitão Silva? Isso é o que estou tentando descobrir, senhor. Nunca conheci meu pai. O tabelião consultou alguns papéis. Segundo o testamento, registrado há 2 anos, o capitão Antônio Silva reconhece Rosa Benedita como sua filha natural, nascida por volta de 1863 em Diamantina, Minas Gerais, de uma mulher chamada Joaquina. Rosa sentiu um arrepio. Joaquina havia sido o nome de sua mãe biológica, segundo Benedita, sua mãe adotiva, lhe havia contado. Como o senhor pode ter certeza de que sou eu? O capitão deixou instruções muito específicas. Disse que sua filha seria uma mulher de pele clara, nascida em Diamantina, possivelmente criada por terceiros após a morte da mãe. E deixou isto. O tabelião abriu uma gaveta e retirou um pequeno medalhão de prata. Rosa o reconheceu imediatamente. Era idêntico a um que sua mãe adotiva guardava e que disse ter pertencido à mãe biológica de Rosa. Meu Deus! Sussurrou Rosa, tocando o medalhão com dedos trêmulos. Há mais uma coisa, disse o tabelião. O capitão deixou uma carta para ser entregue à filha caso ela aparecesse. Rosa recebeu o envelope com mãos trêmulas. Lá fora, Benedita e Esperança aguardavam ansiosamente. Ela abriu a carta ali mesmo, lendo em silêncio. Minha querida filha Rosa, se você está lendo esta carta, significa que conseguiu sobreviver e crescer apesar de eu ter falhado como pai. Não posso justificar minha ausência de sua vida, apenas explicar. Conheci sua mãe, Joaquina, durante uma passagem por Diamantina. Era uma mulher extraordinária, inteligente e forte. Quando soube que estava esperando um filho, quis levá-la comigo, mas ela recusou. Disse que não queria viver escondida como amante de um homem casado. Voltei algumas vezes tentando convencê-la, mas ela havia desaparecido. Depois, soube de sua morte no parto e passei anos tentando encontrar você. Quando finalmente consegui uma pista, você havia sumido de Diamantina. Nunca parei de procurar. Esta fazenda em Casabranca foi comprada para você. Planejava um dia trazê-la para cá, criá-la como filha legítima, dar-lhe o nome Silva. Mas o tempo passou. Eu envelheci, fiquei doente e você continuava perdida. Se está lendo isto, espero que tenha se tornado a mulher forte que sua mãe teria orgulho de ver. A fazenda é sua por direito. Faça dela o que quiser. Mas saiba que carregou meu amor mesmo sem conhecê-lo. Seu pai, Capitão Antônio Silva. Rosa terminou a leitura com lágrimas nos olhos. Benedita, vendo seu estado emocional, se aproximou. O que diz a carta? Rosa leu em voz alta, sua voz falhando em alguns momentos. Quando terminou, Esperança, que havia escutado tudo com atenção, perguntou: Então o senhor era um homem bom? Parece que sim, minha filha. Parece que sim. O tabelião os acompanhou até a fazenda.
A propriedade ficava a alguns quilômetros da cidade, numa região de terras férteis. A casa-sede era construção sólida, de tijolo aparente, com um amplo alpendre e janelas grandes. Havia estábulos, currais, uma pequena casa para capataz e campos cultivados com milho e feijão. O capitão contratou um administrador para cuidar da propriedade até sua chegada, explicou o tabelião. Senhor Manuel Pereira, homem de confiança. Rosa caminhou pela casa como se estivesse sonhando. Os móveis estavam cobertos por lençóis, mas percebeu-se que eram de boa qualidade. Na biblioteca encontrou livros sobre agricultura, alguns romances e, numa estante separada, livros sobre educação feminina. Ele realmente planejou tudo pensando em mim, murmurou. Benedita a observava com uma mistura de orgulho e preocupação. Rosa, isso muda tudo. Como assim? Você é uma fazendeira agora, uma proprietária de terras, tem responsabilidades, empregados. É uma vida completamente diferente. Rosa se sentou numa poltrona coberta por lençol branco. Mas eu não quero uma vida completamente diferente. Gosto da nossa vida em Campinas, gosto das aulas, das nossas amigas, da nossa rotina. E nós gostamos de você, disse Esperança, subindo no braço da poltrona. Mas talvez a gente possa ter as duas coisas. Como assim, pequena? Bem, a fazenda é sua. Você pode fazer o que quiser com ela. Por que não fazer uma escola aqui também? Rosa olhou para a menina com surpresa. Aos 7 anos, Esperança havia sugerido exatamente a solução que ela não conseguia enxergar. Uma escola na fazenda. Uma escola maior, continuou Esperança, animada. Para meninas que moram longe da cidade. Para filhas de fazendeiros que não têm onde estudar. Benedita sorriu. Minha neta saiu à avó em inteligência. Naquela noite, hospedadas na casa-sede da fazenda, a primeira noite que Rosa passou numa casa que era legalmente sua, as 3 mulheres conversaram até tarde sobre as possibilidades que se abriam. Podemos dividir nosso tempo entre as 2 cidades, sugeriu Rosa. Manter as aulas em Campinas e criar algo novo aqui. E eu posso ajudar com as 2 escolas, disse Esperança. Quando eu crescer, claro. Claro, concordou Rosa, abraçando a menina. Benedita, observando a cena, se permitiu sonhar também. Sabe de uma coisa? Acho que seu pai, onde quer que esteja, ficaria orgulhoso de ver como sua filha transformou uma herança em oportunidade para outras mulheres. Rosa olhou pela janela para as terras que agora lhe pertenciam. Não é apenas uma herança, Benedita, é uma responsabilidade e uma chance de fazer algo ainda maior do que já fazemos. Na manhã seguinte, Rosa procurou o administrador Manuel Pereira. Era um homem de meia idade, sério, mas respeitoso. Ele a recebeu com a cortesia devida à nova proprietária, mas Rosa percebeu curiosidade em seus olhos. Senhor Manuel, gostaria de conhecer a situação da fazenda, os trabalhadores, a produção, as necessidades. Durante toda a manhã, ele mostrou as instalações, explicou os cultivos, apresentou os trabalhadores. Rosa fez perguntas, tomou notas, observou tudo com atenção. A senhora pretende morar aqui permanentemente? Perguntou finalmente Manuel. Pretendo dividir meu tempo entre aqui e Campinas, mas tenho planos para expandir as atividades da fazenda. Que tipo de planos? Rosa respirou fundo. Gostaria de criar uma escola aqui, uma escola para meninas da região que não têm acesso à educação. Manuel pareceu surpreso. Uma escola? Na fazenda? Sim, podemos adaptar uma das construções, contratar professoras. Seria um projeto pioneiro na região. O administrador coçou a barba pensativo. Bom, a senhora é a proprietária, mas... Uma escola para meninas. As famílias da região vão aceitar bem isso? Vamos descobrir, disse Rosa com determinação. Mas antes, preciso entender melhor como funciona uma fazenda.
O senhor estaria disposto a me ensinar? Manuel sorriu pela primeira vez. Seria uma honra, Dona Rosa. O capitão sempre disse que sua filha seria uma mulher especial. Parece que ele estava certo. E assim, Rosa Benedita, que havia chegado a Campinas em busca de um marido, descobriu-se não apenas filha reconhecida e herdeira de terras, mas também pioneira de um projeto educacional que mudaria a vida de muitas meninas no interior paulista. Sua história estava apenas começando. Os meses que se seguiram à descoberta da herança trouxeram mudanças que Rosa jamais poderia ter imaginado. Dividir seu tempo entre Campinas e Casa Branca revelou-se mais desafiador do que havia previsto, mas também mais recompensador. Na cidade, mantinha suas aulas no Instituto de Artes Domésticas Femininas, que agora funcionava sob a supervisão de duas das suas ex-alunas mais talentosas. Na fazenda, trabalhava incansavelmente para transformar sua visão de uma escola rural em realidade. O projeto da escola não encontrou apenas apoio. Muitos fazendeiros da região viam com desconfiança a ideia de educar meninas além do básico necessário para serem boas esposas e mães. Para que uma menina precisa aprender tanto? Questionou o Coronel Ferreira, proprietário da fazenda vizinha, durante uma reunião na igreja local. Mulher que sabe demais vira problema. Rosa, presente à reunião por insistência do padre local, manteve a compostura. Coronel, uma mulher educada é uma mulher que pode ajudar melhor sua família, administrar melhor sua casa, educar melhor seus filhos. E se ela resolver que não quer mais ser mãe nem esposa? E se quiser virar essas, como chamam, sufragistas? A pergunta gerou murmúrios entre os presentes. Rosa percebeu que estava num terreno delicado, mas decidiu ser honesta. Se uma menina, após receber educação, decidir que quer outros caminhos além do casamento, isso não é problema da educação. É direito dela escolher. O silêncio que se seguiu foi tenso. O padre Dom Joaquim, um homem progressista que havia apoiado discretamente o projeto de Rosa, interveio. Dona Rosa tem razão. A educação não corrompe, ela liberta. E uma mulher livre para escolher fará escolhas mais conscientes, seja como esposa, mãe ou em qualquer outro papel que deseje assumir. O debate se estendeu por horas, mas ao final, Rosa conseguiu autorização para prosseguir com o projeto desde que seguisse certas diretrizes morais estabelecidas pela comunidade. Enquanto os adultos debatiam, Esperança se tornou a maior defensora do projeto da escola. Aos 8 anos, havia se tornado uma menina articulada e determinada, que impressionava a todos com sua inteligência e maturidade. Vovó, disse ela certo dia para Benedita, quando a escola da fazenda estiver pronta, posso dar aulas para as meninas menores? Você ainda é criança, minha neta, mas sei ler melhor que muitas moças grandes, e a mãe Rosa me ensinou a ensinar. Posso ajudar? Benedita sorriu. Esperança havia absorvido não apenas o conhecimento que Rosa lhe transmitia, mas também sua paixão por ensinar. A construção da escola na fazenda começou no outono de 1892. Rosa decidiu adaptar uma das antigas senzalas, transformando-a num símbolo de libertação através da educação. A ironia não passou despercebida, nem a ela, nem aos trabalhadores da fazenda. Dona Rosa, disse João, um ex-escravo que trabalhava como carpinteiro na propriedade, a senhora tem certeza que quer fazer a escola justamente aqui? Tenho certeza, João. Onde antes havia correntes, agora haverá livros. Onde antes havia sofrimento, agora haverá esperança. A reforma durou meses. Rosa supervisionava pessoalmente cada detalhe. Janelas grandes para entrada de luz, paredes pintadas em cores claras e alegres, estantes para livros, quadros negros, carteiras confortáveis.
Ela queria que o ambiente transmitisse exatamente o oposto do que aquele espaço havia representado no passado. Durante as obras, Rosa recebeu uma visita inesperada. Uma tarde, enquanto discutia detalhes da construção com João, uma carruagem elegante parou em frente à casa-sede. Dela desceu uma senhora bem vestida, de meia-idade, acompanhada por uma jovem de aproximadamente 15 anos. Dona Rosa Benedita Silva? Perguntou a senhora, aproximando-se com um misto de curiosidade e reserva. Sim, sou eu. Sou Dona Amélia Santos, e esta é minha filha Margarida. Viemos de Ribeirão Preto, soubemos de seu projeto educacional e gostaríamos de conversar. Rosa as convidou para entrar na casa-sede. Benedita, sempre atenta, serviu café e biscoitos caseiros. Dona Rosa, começou Dona Amélia, tenho 4 filhas. Margarida é a mais velha. Ela tem talento para os estudos, mas na nossa cidade não há oportunidades adequadas para a educação feminina avançada. E como souberam da nossa escola? O padre de Ribeirão Preto corresponde-se com Dom Joaquim daqui. Ele mencionou seu projeto numa carta. Rosa olhou para a jovem Margarida, que havia permanecido calada, mas observava tudo com olhos inteligentes e curiosos. E você, Margarida, tem interesse em estudar aqui? A moça se animou visivelmente. Sim, senhora, quero muito aprender. Em casa leio todos os livros que consigo encontrar, mas são poucos, e não tenho ninguém com quem discutir as leituras. Que tipo de livros gosta de ler? Tudo. História, literatura, até alguns livros de ciências que pertenciam ao meu avô. Mas mamãe diz que não é apropriado para moças. Margarida, repreendeu Dona Amélia, corando ligeiramente. Rosa sorriu. Não há problema algum numa moça se interessar por ciências. Na verdade, é admirável. Vê, mamãe, eu disse que Dona Rosa entenderia. Dona Amélia suspirou. O problema é que Margarida tem ideias avançadas demais. Ela disse que não quer se casar, que quer ser professora ou até médica. Médica? Rosa se interessou. E por que não? Ora, Dona Rosa, mulher médica, ainda não existe isso no Brasil. Ainda não. Mas quem sabe no futuro? A conversa durou toda a tarde. Ao final, ficou acordado que Margarida seria uma das primeiras alunas internas da escola, que funcionaria também como internato para meninas de outras cidades. Quando as visitantes partiram, Benedita comentou: Você acabou de aceitar uma responsabilidade enorme. Essa menina não é qualquer aluna, é uma menina com sonhos grandes. E não é exatamente esse tipo de menina que a escola deve formar? Esperança, que havia escutado toda a conversa, se aproximou. Mãe Rosa, eu também quero ser médica. Rosa riu. Então vamos estudar muito, porque médico precisa saber de tudo. A escola foi inaugurada em março de 1893, com uma cerimônia simples, mas emocionante. Estavam presentes as autoridades locais, alguns fazendeiros da região, representantes da igreja, e as primeiras 12 alunas, com idades entre 8 e 16 anos. Rosa havia decidido chamar a instituição de Escola Feminina Joaquina Silva, homenageando tanto sua mãe biológica quanto o pai que a havia reconhecido. Hoje, disse Rosa em seu discurso inaugural, não estamos apenas abrindo uma escola, estamos plantando sementes de transformação. Cada menina que passar por aqui levará consigo não apenas conhecimento, mas a certeza de que pode sonhar alto e trabalhar para realizar seus sonhos. Entre as alunas presentes, estava não apenas Margarida, mas também 3 filhas de ex-escravos da região, 2 filhas de imigrantes italianos e várias meninas de famílias de fazendeiros locais. A diversidade social e étnica da turma causou alguns comentários, mas Rosa estava determinada a manter a escola aberta para todas. O primeiro ano de funcionamento trouxe desafios inesperados.
Algumas famílias tradicionais retiraram suas filhas quando perceberam que elas estavam estudando as mesmas matérias que os meninos das escolas masculinas. Outras se queixaram de que as meninas estavam ficando muito independentes. Minha filha chegou em casa dizendo que não precisa se casar se não quiser, reclamou um fazendeiro durante uma reunião de pais. Que tipo de educação é essa? Uma educação que ensina que casamento deve ser escolha, não obrigação, respondeu Rosa calmamente. Uma menina que se casa porque quer, não porque não tem outra opção, será uma esposa mais feliz. Mas nem todos os problemas vinham de fora. Dentro da própria escola, Rosa enfrentou desafios de convivência entre alunas de diferentes origens sociais. Um dia, presenciou uma discussão entre Margarida e Joaquina, filha de um ex-escravo da fazenda. Você não deveria estar aqui, dizia Margarida com desprezo. Esta escola é para meninas de família. Sou de família, sim, retrucou Joaquina. Só porque meu pai foi escravo não significa que sou menos que você. Rosa interveio imediatamente. Margarida, venha comigo, precisamos conversar. Na sala particular, Rosa foi direta. O que você acabou de fazer é inaceitável. Mas, dona Rosa, é verdade. Como uma negrinha pode estudar as mesmas coisas que eu? Rosa respirou fundo. Margarida, você quer ser médica? Sim. E você acha que seria justo alguém dizer que você não pode ser médica por ser mulher? Não. Mas isso é diferente. É exatamente a mesma coisa. Você está sendo impedida por algo que não escolheu, ser mulher. Joaquina está sendo julgada por algo que também não escolheu, a cor de sua pele. Em ambos os casos, é injusto. Margarida ficou em silêncio, processando as palavras. Se você vai estudar na minha escola, continuou Rosa, vai aprender que inteligência não tem cor. Não tem origem social, tem apenas dedicação e oportunidade. E aqui todas terão as mesmas oportunidades. O incidente marcou um ponto de virada. Rosa instituiu aulas especiais sobre respeito, diversidade e direitos humanos. Gradualmente, as alunas aprenderam a valorizar suas diferenças ao invés de usar para se separar. O sucesso mais visível veio com esperança. Aos 9 anos, ela já auxiliava nas aulas para as alunas mais novas, demonstrando uma aptidão natural para o ensino. Mas mais que isso, ela se tornou uma ponte entre as alunas de diferentes origens, respeitada por todas. Como você consegue? Perguntou Rosa certo dia, observando Esperança mediar uma discussão entre duas alunas. Vovó me ensinou que todo mundo tem uma história triste e uma história bonita. Quando a gente lembra disso, fica mais fácil ser gentil. Rosa abraçou a menina emocionada. Você vai ser uma educadora ainda melhor que eu. O final do primeiro ano letivo foi marcado por uma apresentação pública dos trabalhos das alunas. Elas demonstraram conhecimentos em matemática, ciências, literatura, história e também habilidades práticas como costura, culinária e administração doméstica. A apresentação surpreendeu até os críticos mais ferrenhos. As meninas mostraram não apenas conhecimento, mas articulação, confiança e uma visão de mundo que impressionou a todos. Dona Rosa, disse o prefeito de Casa Branca após a apresentação, tenho que admitir que estava errado sobre seu projeto. Estas meninas estão mais preparadas para a vida que muitos rapazes que conheço. Naquela noite, Rosa escreveu em seu diário, hoje vi o futuro. Vi meninas que não aceitarão limites impostos por outros. Vi jovens que farão suas próprias escolhas, seja no casamento, na profissão, na vida. Algumas serão mães e esposas por vocação, outras seguirão caminhos diferentes. Mas todas farão suas escolhas conscientes e preparadas. A escola que começou como um sonho se tornou realidade. Mas mais que isso, se tornou a semente de uma transformação que vai além destas paredes.
Cada aluna que formar levará consigo a certeza de que pode ser tudo o que quiser ser. E Esperança, minha querida Esperança, está se tornando exatamente o que sempre sonhei que ela fosse. Uma líder, uma educadora, uma mulher forte e consciente de seu valor. Benedita tinha razão. Família é quem cuida da gente com carinho. E cuidar, às vezes, significa dar asas para que possam voar. A escola feminina Joaquina Silva estava apenas começando, mas já havia provado que educação de qualidade podia transformar não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. E Rosa Benedita Silva, a mulher que havia chegado a Campinas em busca de um marido, descobriu que havia encontrado algo muito mais valioso, um propósito que transcendia sua própria vida e tocava o futuro de gerações. 5 anos haviam se passado desde aquela tarde chuvosa na estação de Campinas, quando Rosa Benedita havia se sentado naquele banco de madeira com o coração partido e uma mala cheia de sonhos despedaçados. Agora, numa manhã ensolarada de dezembro de 1895, ela estava no mesmo local, mas não como a mulher perdida de outrora. Estava ali para receber uma delegação de educadores de São Paulo que vinham conhecer a experiência pedagógica de Casa Branca. A escola feminina Joaquina Silva havia se tornado referência na província. Em 5 anos, havia formado 3 turmas completas de jovens preparadas não apenas para os papéis tradicionais femininos, mas para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. Algumas haviam se casado, outras seguido carreiras como professoras e uma, Margarida Santos, havia conseguido ingressar na Escola de Medicina da Bahia, tornando-se uma das primeiras mulheres médicas do Brasil. Mãe Rosa, disse Esperança, agora com 13 anos, e já atuando como professora auxiliar da escola. Os senhores de São Paulo chegaram. Rosa se voltou para ver uma comitiva elegante descendo do trem. Entre eles, reconheceu o Dr. Gabriel Prestes, diretor da Escola Normal e outras personalidades da educação paulista. Dona Rosa Benedita Silva? Perguntou o Dr. Prestes, aproximando-se com cordialidade respeitosa. Sim, senhor. Sejam bem-vindos a Campinas. É uma honra conhecê-la pessoalmente. Sua escola tem causado grande impacto em toda a província. Viemos estudar seus métodos. Durante a viagem até Casa Branca, Rosa contou a história da escola, seus desafios e conquistas. Os educadores faziam perguntas detalhadas sobre currículo, metodologia, resultados. E como conseguiu convencer as famílias locais a aceitar um modelo educacional tão avançado? Perguntou uma das professoras da delegação. Com resultados, respondeu Rosa simplesmente. Quando os pais viram que suas filhas se tornaram mulheres mais confiantes, mais preparadas, mais felizes, as resistências diminuíram. Esperança, que viajava com elas, complementou. E quando viram que educar uma filha não significa perder uma filha, mas ganhar uma aliada na família, Dr. Prestes sorriu. Vejo que a senhora formou uma excelente sucessora. Rosa olhou para a Esperança com orgulho. A menina que havia encontrado na estação 5 anos antes era agora uma jovem articulada, inteligente e apaixonada pela educação. Na escola, a visita causou grande movimentação. As alunas atuais, cerca de 40 meninas entre 8 e 16 anos, prepararam apresentações especiais. Mostraram seus conhecimentos em ciências, matemática, literatura, mas também suas habilidades em administração, liderança e resolução de problemas. Impressionante, murmurou doutor. Prestes após uma demonstração de matemática avançada apresentada por alunas de apenas 12 anos. Estas meninas estão no mesmo nível dos melhores colégios masculinos da capital. Ou talvez até superior, disse Rosa. Elas têm algo a mais, determinação. Sabem que tiveram que lutar pelo direito de estar aqui.
Durante o almoço na casa sede da fazenda, Dr. Prestes fez uma proposta que surpreendeu a todos. Dona Rosa, o governo provincial está planejando expandir a educação feminina em todo o estado. Gostaríamos de convidá-la para dirigir esse projeto. Seria baseada em São Paulo, com salário generoso e recursos ilimitados. Rosa ficou em silêncio por um momento. Era uma oferta tentadora, o reconhecimento oficial de seu trabalho. É uma honra ser convidada, disse finalmente, mas preciso pensar. Naturalmente, mas espero que considere seriamente. Seu talento é raro demais para ficar limitado a uma única escola, por melhor que seja. Naquela noite, Rosa se sentou na varanda da fazenda com Benedita e Esperança para discutir a proposta. É uma grande oportunidade, disse Benedita. Você poderia influenciar a educação de milhares de meninas. Mas e nossa escola, e nossa família? A escola já tem vida própria, observou Esperança. As professoras que você formou podem continuar o trabalho. E quanto à família? Ela sorriu. Família verdadeira não se quebra por distância. Rosa olhou para as duas pessoas que haviam sido sua âncora nos últimos anos. Vocês me apoiariam se eu decidisse aceitar? Sempre, disse Benedita. Mas a decisão é sua. E se for para São Paulo, posso ir junto? Perguntou Esperança. Quero estudar na escola normal. Quero ser professora de verdade. Rosa sentiu os olhos se encheram de lágrimas. Claro que pode, minha filha. Na manhã seguinte, Rosa deu sua resposta a Dr. Prestes. Aceito, mas com uma condição. Quero levar comigo uma assistente, minha filha Esperança. Sua filha biológica? Minha filha do coração. E futura grande educadora do Brasil. Dr. Prestes olhou para a Esperança, que retribuiu o olhar com confiança serena. Se ela é formada na sua escola, certamente será bem-vinda em nosso projeto. A transição não foi fácil. Rosa precisou organizar a continuidade da escola Joaquina Silva, treinar as professoras que assumiriam sua direção, despedir-se das alunas e da comunidade que havia se tornado sua segunda família. A despedida mais difícil foi com João, o ex-escravo que havia ajudado a construir a escola. Dona Rosa, disse ele, quando a senhora chegou aqui, eu pensei que era só mais uma patroa querendo brincar de santa, mas a senhora transformou este lugar. Onde antes tinha dor, agora tem esperança. João, você ajudou a construir não apenas as paredes desta escola, mas o sonho que ela representa. E agora a senhora vai construir sonhos maiores ainda. Fico orgulhoso de ter conhecido uma mulher como a senhora. Benedita decidiu permanecer na fazenda. Meu lugar é aqui, disse. Alguém precisa cuidar da nossa herança, e eu gosto de ver as meninas estudando onde antes havia correntes. Mas vou sentir sua falta, disse Rosa, abraçando a mulher que havia sido mãe, amiga e companheira de jornada. E eu, a sua. Mas também vou ter orgulho cada vez que ouvir falar das coisas que vocês vão fazer em São Paulo. Em janeiro de 1896, Rosa e Esperança partiram para São Paulo. Na estação de Campinas, a mesma onde tudo havia começado, uma pequena multidão se reuniu para se despedir. Estavam ali suas primeiras alunas de costura, ex-alunas da escola, autoridades locais e dezenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho de Rosa. Dona Rosa, disse Dona Clotilde, a primeira professora que havia apoiado seus projetos. Você chegou aqui procurando um marido e acabou casando com a educação. Rosa riu. E foi o casamento mais feliz da minha vida. Quando o trem começou a se mover, Rosa viu pela janela a figura de Benedita acenando no meio da multidão. Ao lado dela, conseguiu avistar Margarida, que havia voltado da Bahia especialmente para a despedida, vestindo seu jaleco de estudante de medicina. Chegando a São Paulo, Rosa foi nomeada diretora-geral de Educação Feminina da província.
Seu primeiro projeto foi criar uma rede de escolas normais femininas em todo o interior, formando professoras preparadas para educar a próxima geração de mulheres brasileiras. Esperança, por sua vez, ingressou na escola normal aos 15 anos, destacando-se como uma das melhores estudantes de sua turma. Aos 18, já era professora formada e auxiliava Rosa na administração do novo sistema educacional. Em 1900, quando Rosa completou 40 anos, ela e Esperança foram convidadas para o Palácio do Governo para uma cerimônia especial. O governador queria homenagear as duas mulheres que mais contribuíram para o avanço da educação feminina em São Paulo. Dona Rosa, disse o governador em seu discurso, a senhora transformou não apenas a vida de centenas de jovens, mas o futuro de nosso estado. Suas ex-alunas estão espalhadas por todo o Brasil. Professoras, médicas, administradoras, mães conscientes de seu papel na sociedade. E a senhorita Esperança, continuou, representa o que há de melhor na nova geração de educadoras brasileiras. Após a cerimônia, mãe e filha caminharam pelas ruas de São Paulo, observando uma cidade em transformação. Às vezes parece um sonho, disse Rosa. Lembra daquela tarde na estação, quando você me perguntou se eu podia ser sua mãe? Lembro, sorriu Esperança. E lembro da sua resposta. Não sei como ser mãe, mas posso tentar aprender. E aprendi. Esperança parou e abraçou Rosa no meio da rua movimentada. Você me ensinou não apenas a ser filha, mas a ser mulher, educadora, cidadã. Me ensinou que família é quem escolhemos amar e por quem lutamos todos os dias. E você me ensinou que às vezes as perguntas mais simples de uma criança podem mudar uma vida inteira. Naquela noite, Rosa escreveu a última entrada em seu diário pessoal. Hoje completei 15 anos em São Paulo. 15 anos desde que deixei Campinas com Esperança ao lado. Nossa rede de escolas formou mais de 1000 professoras. Essas professoras educaram mais de 10.000 meninas. Essas meninas se tornaram mulheres que estão mudando o Brasil. Esperança se casou no ano passado com um médico que conheceu na escola normal. Um homem que a admira tanto quanto eu. Eles esperam o primeiro filho para o próximo mês e eu vou ser avó. Quem diria que a mulher abandonada numa estação um dia seria a avó de uma criança nascida numa família construída no amor? Benedita morreu no ano passado, em paz, na fazenda que ajudamos a transformar. Suas últimas palavras foram: diga a Rosa que ela encontrou seu marido. Casou com o propósito de sua vida. Hoje sei que ela estava certa. Procurei um homem para completar minha vida, mas encontrei uma família, um propósito, uma missão que me completou de maneiras que nunca imaginei possíveis. A menina que me perguntou, você pode ser minha mãe? Não sabia que estava oferecendo muito mais que uma família. Estava oferecendo um futuro onde 2 mulheres poderiam mudar o mundo, uma escola de cada vez. E mudamos. Oh! Como mudamos. Em 1920, quando Rosa se aposentou oficialmente, o sistema educacional feminino de São Paulo era considerado modelo para todo o Brasil. Esperança assumiu a direção geral, dando continuidade ao trabalho iniciado 25 anos antes numa pequena estação ferroviária. Na cerimônia de aposentadoria, realizada no mesmo local onde funcionara o primeiro Instituto de Artes Domésticas Femininas, Rosa foi apresentada como a mulher que provou que educar uma geração de meninas é a forma mais eficaz de transformar uma nação. Mas para ela, o título mais importante continuava sendo o que Esperança havia lhe dado naquela primeira manhã juntas: Mãe Rosa. Porque às vezes o amor mais verdadeiro não é aquele que nasce do sangue, mas aquele que cresce da escolha diária de cuidar, proteger, educar e dar asas para que outros possam voar.
E Rosa Benedita Silva, que havia chegado a uma estação esperando encontrar um marido, descobriu que havia encontrado algo infinitamente mais precioso: uma família construída no amor, um propósito que transcendeu sua própria vida e a certeza de que havia deixado o mundo um pouco melhor do que o encontrou. A história, que começou com uma pergunta simples: "Você pode ser minha mãe?", tornou-se a resposta para milhares de meninas que precisavam acreditar que podiam ser tudo o que sonhassem ser. Se esta história tocou seu coração, deixe um like e compartilhe com alguém que precisa lembrar que, às vezes, os encontros mais inesperados nos levam exatamente onde precisávamos estar.